E esse chamado será aprovado. Todos nós temos um propósito. Diga para o seu irmão, Deus tem um propósito na sua vida. E esse propósito, querido, é algo extremamente pessoal. Eu quero falar uma coisa para você. Essa semana eu tive uma revelação de que Deus nos trata pessoalmente. E apesar de sermos muitos, de sermos uma igreja, quando eu falo igreja geral, né? Igreja mundial, igreja universal, não igreja local, só a onipresença de Deus consegue trabalhar pessoalmente milhões e milhões de filhos. E apesar de ser milhões e milhões de filhos, Deus trata cada um pessoalmente. E Deus trata cada um pessoalmente como filho. Porque não é só como servo, não é só como alguém que tem um ministério, não, mas como filho. Porque, imagine, você que tem 2 filhos, já corta um dobrado para tratar cada um pessoalmente. Cada filho tem uma característica. Vê o trabalho da Kenny do Ed. Tem 3 filhos, cada um com uma característica. Não pode usar a mesma receita. Tem que mudar, porque o Gesiel, a Thalita é uma coisa, a Isabela, o Eric, a mesma coisa Jessuá e Silvânia. Gesiel, Sara, Lucas, personalidade diferente, temperamento diferente, caráter diferente. Cada um tem que ser tratado de uma maneira. Olha o trabalho que dá com 2, com 3, com 1. Você imagine Deus com milhões de filhos, tendo que analisar cada um pessoalmente, provar as motivações, conhecer o coração de cada um. Meu Deus, isso é um milagre. A onipresença de Deus é algo maravilhoso, é algo tremendo, porque Ele consegue milhões e milhões de filhos do mundo todo tratar cada um pessoalmente. E essa semana Deus me levou à situação de Caim e Abel. Como que já ali 2 filhos, Deus já começa a ter um foco pessoal. Deus já começa a enxergar o coração de cada um. E eu fico assim, impressionado com o amor de Deus, porque o amor de Deus supera em muito, transcende em muito a nossa incapacidade, a nossa limitação humana de relacionamento. Nós somos tão superficiais, nós somos tão materiais, tão imediatistas, nos nossos julgamentos, tão rápidos, que nós estamos muito longe do padrão divino, do padrão de Deus em nos julgar, e nos analisar. Cada decisão que nós tomamos na vida, e nós tomamos muitas decisões o dia todo, Deus está ali julgando o nosso coração. Deus está ali julgando as nossas motivações. Deus está ali querendo conhecer o que está dentro do nosso coração, o que nos levou àquela motivação. Nós não, nós vemos o exterior. Quando olhamos alguém tomar uma decisão, nós olhamos o exterior, olhamos o que está e normalmente estamos errando. Mas o que acontece? Em Gênesis capítulo 4, versículo 1. Quem encheu o copo? Milagre? Não, anja não. Ah, tá. É uma angília. Então, Gênesis 4:1. Então Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim e declarou: com a ajuda do Senhor tive um filho homem. Versículo 2, capítulo 4, versículo 2. Voltou a engravidar e desta vez lhe nasceu Abel, irmão de Caim. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim cultivava a terra. Passado o tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta. Continua aí, Bartelli.
Mas para Caim e para a sua oferta não atentou, pelo que irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Vai lá. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? E por que está descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Gente, aí vem a teologia e começa as conjecturações de por que Deus aceitou a oferta de Abel e não aceitou de Caim. Aí vem um e fala que é porque a oferta de Abel era oferta de sangue e apontava para o sacrifício de Jesus Cristo. E aí Deus sacou da oferta de Abel e não aceitou a de Caim. O ser humano entrando com uma opinião humana provável. O outro diz que é porque Abel trouxe das primícias. E Caim foi lá e pegou, e alguns pastores falam que Caim foi lá, pegou os caixotes de legumes e separou os que estavam bons, guardou para ele, e aqueles que estavam machucadinhos, então, ofereceu para Deus. Não era o melhor, não era primícia, então Deus ficou chateado, porque Caim não trouxe o melhor fruto lá da terra, e aí então aceitou a oferta de Abel. São opiniões teológicas. Mas a Bíblia fala, não nessa versão que o Bartelli leu, mas em outras versões, ela fala assim: se você proceder bem, Caim, você vai ser aceito. Então, a Bíblia, ela não diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Diz que se agradou mais da oferta de Abel e da sua oferta, mas não houve uma rejeição clara à oferta de Caim. Dependeria do procedimento de Caim pós-sentimento de rejeição. O que me leva a entender, já me precipitando aqui um pouquinho na palavra, que muitas vezes Deus não nos rejeita, nós é que nos rejeitamos. Porque às vezes fazemos coisas que não agradam a Deus e nós mesmos batemos o martelo. Em vez de haver arrependimento e mudança de atitude, nós já nos condenamos, como Caim fez. Já caiu um semblante, se culpou, sentenciou, e já começou a maquinar o mal. Mas a Bíblia, aí comecei a orar, eu falei: Senhor, esse negócio de oferta, então, Senhor, como é que fica? Será que quando eu trago o dízimo ou a primícia, eu agrado o Senhor, e se eu não trouxer o dízimo, como é que fica essa história? O Senhor vai ficar chateado comigo se eu não trouxer o dízimo? Se eu não entregar a primícia, Deus vai virar o rosto para mim? E aí vem um irmãozinho do meu lado, traz a primícia, Deus fica rindo para o irmãozinho: que bom, você trouxe a primícia. Você não trouxe a primícia. Você trouxe a primícia. Você não trouxe a primícia. Quer dizer, será que Deus é um Deus que fica com essa bipolaridade de rejeição e aceitação por atitudes naturais, por atitudes de obediência em si? Será que Deus iria sorrir se eu viesse de calça comprida hoje? Será que Deus está olhando para mim com reprovação porque eu vim com bermudão? Será que Deus vai olhar para mim com olhos diferentes? Será que é por aí o julgamento? Será que nós estamos julgando dentro daquilo que Deus é o critério de Deus? Mas o texto é claro. Ele separa a oferta da pessoa. Se você ler o texto, você vai ver que Deus fala assim: o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta, e não aceitou a Caim e a sua oferta. Então existem duas coisas envolvidas aqui: a nossa atitude, o que nós fazemos, e o que nós somos. E eu acho que aí está o principal erro evangélico hoje, onde as pessoas são julgadas por aquilo que fazem e não por aquilo que são. E eu preciso primeiro me posicionar nisso. Eu tenho uma responsabilidade em saber quem eu sou. E saber qual é o valor que eu tenho para Deus. Porque, queridos, se eu não tiver uma visão clara de quem eu sou para Deus, eu vou começar a ver tudo errado. Porque se eu não tenho um auto-julgamento,
se eu não faço uma autoavaliação, se eu não faço uma autocrítica correta, segundo o padrão de Deus da minha vida, eu vou começar a ver míope tudo que está ao meu... Quer dizer, eu me enxergo errado, por sua vez eu começo a enxergar errado tudo que está à minha volta, inclusive as pessoas que Deus está levantando, porque eu me julgo errado, então eu vou julgar o Marco Aurélio errado, e vou julgar tudo que Deus faz errado, porque o critério de Deus não vai bater com o meu critério. E eu posso me tornar um homem como Caim. Eu vou cair o meu semblante, eu vou começar a ficar triste, porque as coisas não estão funcionando como eu acho que deveriam acontecer. Então, aquela pessoa que na minha concepção humana, pela minha experiência de vida, pela minha espiritualidade, santidade, honestidade, obediência, já deveria ter caído um raio na cabeça da substância, Deus trata o cara com amor e carinho. E aquela outra substância, que eu acho a santidade em pessoa, nunca conheci ninguém mais obediente, fiel e justo que aquela pessoa, Deus vem e permite um montão de adversidade na vida daquela pessoa, eu começo a ficar em conflito, porque eu não vejo a minha justiça se manifestar no que Deus está fazendo. Antes de mais nada, Caim era um homem cheio de justiça própria. Ele tinha uma capacidade, ele tinha um tanque cheio da sua justiça, e ele julgava as coisas segundo a sua justiça. Mas Deus não julga como nós. E nós temos que buscar o seu reino e a sua oração do Pai Nosso. Venha o teu reino, venha o teu julgamento, venha a tua forma, porque senão, queridos, nós vamos ser mais um desses que vamos fazer uma consulta psiquiátrica para tratar a depressão. Porque as coisas que não funcionam da nossa maneira, quando essas coisas se perpetuam, o problema da tristeza se transformar em depressão é quando aquilo que você não concorda, aquilo que você não entende, aquilo que você acha injusto, aquilo que você acha que não era para ser daquela forma, se alonga. E o teu corpo, a tua alma, não suporta as coisas não funcionarem da tua maneira durante muito tempo. Você até funciona um tempo, mas depois você começa a adoecer. Então, justiça própria adoece. Justiça própria faz cair a imunidade. E se a imunidade cai, você está aberto a uma série de enfermidades e doenças que entram na sua vida, porque até o câncer está provado que tem que baixar a imunidade para você adquirir uma doença dessa. Porque existem muitos cânceres que são consequências de vírus. E vírus é um ser vivo que o organismo íntegro e saudável mata e rejeita qualquer um. Até o vírus da AIDS, se penetrar num corpo saudável, o corpo vence esse vírus, sem remédio. O problema é que normalmente quem contrai essa doença está já debilitado por outras enfermidades. Aí o vírus ganha força. Então nós temos que parar com esse negócio de tentar julgar as coisas segundo o nosso ponto de vista. Porque o que o texto nos ensina é que Deus se agradou primeiro de Abel. Então, gente, entenda uma coisa, quando Deus olha para o que você faz, quando Deus olha para as tuas atitudes, quando Deus olha para o que você está fazendo, Ele, antes de colocar os olhos nas tuas ações, antes de colocar os olhos dele naquilo que você está fazendo, Ele coloca os olhos em você. E Ele conhece o teu coração. E o coração é a base de tudo que você faz. Então, você começa, eu quero falar para você, você pode botar a cabeça no travesseiro e dormir em paz, porque aquela pessoa que Deus está honrando, mesmo aparentemente ela não tenha nenhum merecimento daquela honra de Deus, mas Deus conhece Quem somos nós para nos intrometer no julgamento de Deus?
Deus conhece o coração e antes de julgar as ações dos homens, Ele julga o coração dos homens. É por isso que muitas vezes você vai entender que uma pessoa merece ser castigada, mas o coração daquela pessoa é um coração que agrada a Deus. E durma com esse barulho. E se você não aceitar que a misericórdia de Deus às vezes triunfa sobre o juízo, e que muitas vezes Ele vai honrar e exaltar aquele que no seu ponto de vista já está indo para o inferno, você vai ter que tomar calmante para dormir. Você vai acordar durante a noite e perder o sono, porque você não entende esse Deus injusto. Mas entenda, Deus primeiro cita o nome de Abel, a pessoa de Abel. Deus primeiro cita o nome de Caim, a pessoa de Caim. Não, queridos, não é importante. Você acha que Deus olhou primeiro para o sacrifício de Abel e julgou a questão de ter sangue ou não ter sangue? Não! É claro que essas coisas são válidas. É claro que a oferta de Abel apontava para Jesus Cristo, sim, porque era uma oferta de sangue. É claro que Abel trouxe das primícias, essas coisas são importantes, mas antes de olhar as ações humanas, Deus olhou o coração de Abel. Eu quero falar uma coisa para você, ainda que houvesse uma inversão, que Caim trouxesse a oferta de sangue e Abel ao contrário, Abel seria aceito. Porque nessa hora o que valeria seria o coração de Abel. Pastor, o senhor estou falando, sabe por quê? O que era Davi? Davi era um adúltero, mentiroso, assassino, derramador de sangue, pai omisso. Quem é esse cara? Se você perguntar para qualquer não crente, assassino, pai omisso, mentiroso, adúltero, tinha que estar na cadeia, 30 anos. Regime fechado. Sabe o que Deus fala de Davi? Homem segundo o meu coração. Aí você tem que tomar um diazepam. Porque como é que você vai entender uma coisa dessa? Como é que você vai julgar um negócio dele? Por exemplo, Mical. Mical era uma pessoa que tinha esse tipo de mentalidade. Meio jezabelística, né? Aí, porque, veja bem, olha a situação de Mical. Mical conhecia o quê? A intimidade de Davi, sim ou não? Se tem alguém que entra em conflito com Deus, são as esposas e os maridos, porque as esposas conhecem a intimidade do marido dentro de casa, e às vezes, porque Mical sabia que Davi era tudo isso que nós falamos. Porque Mical, sendo íntima de Davi, ela sabia do mau caratismo de Davi. Vamos colocar assim. Amém? Aí, de repente, ele vê, no ponto de vista dela, Mical, aquele cara recuperar a arca. O que esse mau caráter, mentiroso, assassino, pai ausente, está recuperando a arca? Quem é ele para tocar na arca? Que esse sem vergonha está trazendo a glória de Deus para Israel, para Jerusalém. E mais, o cara tinha tanta liberdade com Deus que ele ficou de cueca e começou a dançar. Você não pode falar coisa de bermuda, tá vendo? Podia ser pior. Ele começou a dançar no meio da cidade. E o que acontece? Mical se encheu de justiça própria. Davi não pode ter essa alegria. Esse cara não pode receber recompensa, ele é mau caráter. Vocês não vivem com esse cara aqui dentro. Esse cara não é isso que está aparecendo, não. Ele é mau caráter, mentiroso. A Bíblia fala que Mical desprezou Davi em seu coração quando ele dançou. E quem é que sofreu as consequências? Ela. Por quê? Porque o critério de julgamento de Deus não é humano. Gente, vocês precisam ficar livres do infarto, livre da diabetes emocional,
da hipertensão emocional. Sabe por que você fica diabético emocionalmente? Hipertenso emocionalmente? Sabe por quê? Porque você está tentando julgar como Deus julga, tentando tomar o lugar de Deus. E as tuas emoções, o teu sistema nervoso não é de Deus, não é uma coisa divina. Não é Deus, você não é Deus. E se você não é Deus, você não tem estrutura para tentar tomar o lugar de Deus e julgar. Você vai adoecer. Você não suporta isso. Mical adoeceu. Ela ficou estéril. Há pouco tempo eu fiz uma visita a uma pessoa que estava numa situação errada. Mas quando eu olhei para aquela pessoa, eu falei assim, não julga. Não julga, não acusa, não faz nada. Porque eu o amo. E eu já fui um pastor com muita dificuldade para expressar amor por pessoas em desobediência. Mas eu pude, dessa vez, numa visita, expressar esse amor, onde, mesmo a pessoa estando numa situação de erro, eu senti no meu coração como essa pessoa é amada por Deus. Deus falou comigo, cuidado, eu amo, hein? E se Deus ama, eu tenho que amar. Porque senão eu vou entrar em justiça própria. Amém, queridos? Estão entendendo? Senão eu vou entrar em justiça própria. E sabe o que aconteceu? Eu saí da visita leve. Dormi que nem um neném. Não fiquei pesado. Porque quando você está no centro da vontade de Deus e vê como Deus veio, e você está usando a justiça de Deus, pode ser o maior absurdo do mundo. Mas você não vai sofrer as consequências. Porque você está alinhado com Deus. Não, você pode ficar desalinhado com qualquer coisa, menos com Deus. Fique desalinhado com a psicologia moderna, fique desalinhado com a pedagogia moderna, fique desalinhado com o que seus familiares falam, só não fique desalinhado com Deus. Porque é Deus que guarda o teu sono, é Deus que dá saúde, é Deus que guarda o teu sistema nervoso, é Deus que guarda teus órgãos, é Deus que dá prosperidade. Querido, é Deus. Quem importa se é legumes ou carneiro com sangue? O que importa é o coração de Abel. Você conhece o coração de alguém para julgar essa pessoa? Uma vez eu vi uma artista gospel falando do Asaf. Quando essa artista nasceu, o Asaf já era usado por Deus na adoração. Aí ela dando testemunho diz assim, não, uma vez eu tive problema com você, Asaf, mas Deus me mostrou o teu coração. Eu falei, essa mulher é sobrenatural. Como é que Deus mostra o coração de alguém? Só Deus conhece o coração das pessoas. Deus não mostra o coração de ninguém para ninguém, não, cara. Só Deus penetra no teu coração. Salmo 139 diz, só Deus sonda e conhece a nossa vida desde quando nós fomos entretecidos. Sabe o que quer dizer entretecer? Eu já preguei sobre isso. Entretecer é obra de tapeceiro. Entretecer é costurar do lado do avesso. Meu Deus. Eu fui formado do lado do avesso. E quando eu nasci, Deus me desvirou e nasci. Deus conhece as minhas entranhas. Ainda quando eu estava no ventre da minha mãe, eu fui formado o salmista fala de uma maneira assombrosa. Quem é que conhece o meu coração? Você vai julgar o meu coração porque eu olhei cara de cara feia para você? Ou você vai julgar o meu coração porque eu cometi um pecado? Você vai julgar o meu coração porque eu sou fraco em uma área assim, um assado? Você vai ficar doente. Porque você pode ter o desprazer de ver o pecador sendo honrado por Deus. E o santão sendo tratado por Deus. Porque Deus conhece o coração. Olha o que aconteceu, eu vou dar 3 exemplos. Olha o que aconteceu com Moisés. Olha como é, eu quero falar 3 exemplos. Primeiro, quando nós exercemos justiça própria conosco. Segundo, quando nós exercemos justiça própria com os outros. Amém? Quando Deus falou para Moisés, falou, Moisés, olha a situação de Moisés.
Moisés era um filho adotado, que foi largado no Moisésinho, por isso chama-se Moisés, numa cesta no Rio Nilo, porque, para variar, o mesmo demônio que estava lá em Herodes, estava também lá no Egito, é o mesmo capeta, morte da geração. Colocaram Moisés numa cesta, jogaram no Nilo, ele foi pego, o pessoal lá da casa de Faraó, ele foi criado lá, ele passou 40 anos ali, vivendo com Faraó. Esse homem vê um escravo hebreu sendo chicoteado. E ele vai lá e mata o soldado egípcio que estava chicoteando o escravo hebreu. E ele foge para o deserto. Estava com 40 anos de idade, Moisés. Ele foge para o deserto. Chegando no deserto, Deus começa a tratar com ele. E Deus chama Moisés para libertar o povo. Gente, Deus chamou um assassino para libertar o povo. Quantos potenciais existem naquela cadeia de Pedrinhas em São Luís? Quantos evangelistas, pastores, profetas, mestres tem em Bangu 1, Bangu 2, Bangu 3, Bangu 4, e nós não nos aproximamos porque são estupradores, assassinos, pedófilos, traficantes, mas podem ser futuros pastores, porque Moisés, para a sociedade, já era um homem rejeitado. Aí Deus vai lá e chama o assassino, para libertar, para levar 3 milhões de pessoas para fora do Egito. Qual é o pensamento normal de um homem assassino morando no deserto, com mais de 40 anos de idade, porque já acabou o tempo da idade produtiva, né? Vamos dizer assim. Porque Deus tem que chamar novinho, né? 40 e poucos anos já não tem a energia. Qual é a posição de Moisés? Eu, Senhor. Eu não. Tem mais, o cara era gago. Misericórdia, um assassino gago. Esse não tem. E ele fala, eu não. Ele se julgou. Ele entrou com a justiça própria. Queria falar uma coisa para vocês. Essa semana eu tive essa experiência com Deus. 30 anos de evangelho. Eu já tive muitas derrotas. Você sabe que em quase 100% delas, eu me derrotei. Não foi o diabo que me derrotou. Não foi Deus que me derrotou. Eu me derrotei quando eu não acreditei naquilo que eu era diante do Senhor. Eu me desqualifiquei. Eu usei justiça própria comigo mesmo. Eu falei, eu não sou capaz. Eu falei, eu não tenho capacidade de ser usado por Deus. Moisés falou, eu sou pesado em palavras. E a Bíblia fala que Deus ficou muito chateado com isso. Porque Deus fica muito chateado quando Ele te qualifica e você se desqualifica. E é por isso que essa semana eu confrontei essa pessoa, porque eu não posso me desqualificar. Se Deus está me levantando nesse ministério, e se Deus está fazendo isso, eu vou fazer isso. Podem não gostar, podem me rejeitar. Eu não posso entrar com a minha justiça própria comigo mesmo, me desqualificando ou me qualificando. Porque tem gente que se qualifica quando Deus não qualificou. E tem gente que se desqualifica quando Deus qualificou. Então, por isso que quando Deus levanta você, pode levantar um exército não concordando com você. Mas se um exército levantar para não concordar com você, manda falar com o chefe, porque você não é dono do reino, você não é o rei, nós somos apenas servos. E se eu estou sendo levantado, eu estou sendo levantado pelo dono do reino, pelo rei. Então fale com ele, não é problema meu. Se Deus está me levantando com capacidade para exortar, para enquadrar, para trazer enquadramento na palavra, e não me venham com a minha vida. E não me venham dizer que a minha oferta é de legumes. E não venham dizer que eu sou isso, que eu tenho esse problema, porque antes dos meus problemas, antes das minhas fraquezas, Deus me chamou. A pessoa do Márcio foi chamada.
Deus não é maluco. Se Ele me chamou, eu digo sim. E você sabe que o sacerdócio araônico foi um sacerdócio muleta. Não era para existir Arão. Arão foi levantado como porta-voz de Moisés. E o que Arão fez? Autorizou o povo a construir um bezerro de ouro. Cara, tudo que é feito errado não dá certo. A mesma coisa, Arão foi levantado de forma errada. Não era para acontecer. Porque Moisés tinha que tomar a sua posição. Quantos líderes hoje Deus tem que levantar ministérios muletas para ficar ao lado daquele líder porque ele não acredita que Deus levantou ele? Eu não acredito que Deus possa me usar. Querido, você tem uma missão de ir numa casa, ganhar pessoas, e eu tenho certeza que o diabo já falou para você, você não tem condição de ganhar ninguém. Já olhou para você? Vai perguntar para tua esposa se você tem condição de ganhar alguém. Se Deus está me levantando, eu digo sim para Ele. Porque Ele conhece o meu coração. E por conhecer o meu coração, Ele está me autorizando, então é porque eu sou aprovado. Abel foi aprovado antes da oferta. Entende agora o que eu estou falando? Agora ficou claro. Antes de oferecer a oferta, já estava aprovado. Porque Deus olhou para Abel e a oferta. E antes de Caim oferecer a oferta, ele já estava reprovado. Porque ele conhecia o coração. Então nós chegamos assim, fulaninho ali tem todas as características de um líder, porque é santo, porque flutua, porque usa terno, porque fez 3.000 anos de teologia. Queridos, não é assim que Deus julga. Nós não vamos pela aparência. Nós temos que ver os frutos. Porque pelos frutos vocês vão conhecer a árvore. O que Mical tinha que pensar? O cara trouxe a arca de volta. O cara tem unção. Mas ele é assassino. Bom, aí não é problema meu. Se o cara tem unção para trazer a arca, se Deus está na vida dele, eu não vou me meter nessa história. Porque senão eu vou ficar doente. Não, ela se meteu. Se meteu e... Elias. Um cara que derrota... Olha como é que o auto-julgamento de Elias quase destruiu ele. Como é que eu derroto 450 profetas e não vou derrotar Jezabel? Mas Elias, ele usou de justiça própria com ele mesmo. Eu não vou conseguir derrotar essa mulher. E aí entra a arma mais poderosa que o diabo usa nesses dias de hoje para destruir um ministério, uma pessoa, que é a baixa autoestima. A autoestima é um amor próprio. Querido, vou falar uma coisa para você. Se você não se amar como você é, Tiago, se você não se amar, mesmo sendo baixinho como você é, Gustavo, se você não se amar, mesmo sendo calvo assim, se você não se amar porque tem o nariz torto, se você não se amar porque você é um pouco, sei lá, falar mais alto que o outro, mais brincalhão que o outro, queridos, estamos falando de coisas externas. Se você não se amar do jeito que você é, Deus não pode te amar. Porque a falta de amor próprio bloqueia o amor de Deus, porque nós não conseguimos aceitar o amor de Deus. Nós temos que entrar num outro nível de julgamento. Porque Deus não julga como nós temos que ter um outro parâmetro. E aí entra a quebra de um paradigma. Que Deus vai levantar as coisas mais absurdas, que vai nos confundir completamente, mas que Ele ama, e vai ser da maneira dEle. E nós não podemos nos nivelar com os homens. Nós temos que caçar, buscar essa mente de Cristo. O que aconteceu com o profeta Samuel? Não, meu irmão, não era um patetinha qualquer, não. Nós estamos falando do profeta Samuel.
Estamos falando de um homem respeitadíssimo em Israel. Profeta no Velho Testamento tinha autoridade de chefe de Estado. O que o cara falava era lei. Os reis se dobravam. E Deus manda o cara na casa de Jessé para escolher o futuro rei de Israel. E os filhos de Jessé eram todos aparentemente fortes, guerreiros, soldados, que aos olhos naturais eram os homens que deveriam ser escolhidos. Mas Samuel, que era o profetão, que era o cara, ele estava aprendendo também que muitas vezes nossos olhos estão numa coisa e os olhos de Deus estão em outra. Enquanto Samuel estava vendo lá Abinadab, os caras lá fortes, guerreiros, o coração de Deus, os olhos de Deus estavam lá no campo, num carinha que não valia nada para ninguém. Já estão levantando os exegetas por aí que o cara era fruto de uma pulada de cerca de Jessé. Porque ele não parecia com os outros. Todo mundo era guerreiro, forte, alto. E Davi era pastor de ovelha, franzino, boa aparência. Não era filho do... Jessé deu uma pulada de cerca, gerou um filho. E para não expor a vergonha, ele botou o cara lá para... Você vai pastorear 10 quilômetros lá no campo. O diabo trabalha para isolar você, querido. O diabo levanta problemas na sua vida para você ficar 10 quilômetros. O diabo levanta problemas na tua vida para você se mandar, ir para o poço, entrar no fundo do buraco. Quantas vezes eu tive vontade de ir para a Groenlândia? Às vezes eu olho assim, né, esses documentários da Antártica, eu queria estar no meio dos esquimós, cara. Aqui ninguém vai me perturbar, aqui ninguém vai me julgar. Aqui, sabe, nós temos esse sentimento de fuga covarde dentro de nós. Vai dizer que um de vocês nunca pensou em se mandar, chutar o balde? E morar numa ilha deserta. Sabe por quê? Porque nós não temos justiça, porque nós não temos a justiça de Deus dentro de nós. Nós temos justiça própria. E quando as coisas não funcionam como nós queremos fugir. Em vez de aceitar o fato que nós somos, sim, escolhidos. O diabo vai levantar coisas na sua vida para mandar você para longe. Para se isolar. Mas eu quero falar para você uma coisa. Se você for um homem ou mulher segundo o coração de Deus, Ele vai te buscar até num polo norte, em Marte, aonde você for, na Lua, porque você é escolhido de Deus, você é um homem ou mulher segundo o coração de Deus, e você não tem como correr, nem você pode correr de si mesmo. Elias tentou correr dele mesmo, foi ficar sozinho no monte, ele não foi correr para a casa da amante não, cara, ele não foi para um clube de spa não, para relaxar. Ele foi para o alto do monte para morrer, ele queria morrer. Eu não posso viver com isso. Senhor, a minha vida é um paradoxo. Olha só o discurso do suicida. A minha vida é um paradoxo. Porque eu derroto 450 profetas e estou fugindo de uma mulher. Eu mereço morrer. A minha vida é um contraste. Mas Deus é o Deus de contraste. Davi estava lá, né, de trás das manadas. O que quer dizer de trás das manadas? O que é o contexto disso? Oculto, escondido, não valia nada. Aos olhos humanos, Davi não valia nada. Talvez você esteja aqui nessa noite, ou você que está me ouvindo aí pela filmagem, o diabo já falou, você não vale nada, nunca vai ser levantado. São esses que Deus escolhe, cuidado, hein? São esses que Deus escolhe. Talvez você esteja se escondendo atrás das manadas. Ele vai te buscar lá. E vai te fazer um rei. Ai, Jesus. E vai te fazer um Moisés. E vai te fazer um Elias. Primeira coisa, querido, nós temos que acabar com o auto-julgamento. Eu não posso, eu não consigo, porque eu tenho essa fraqueza, porque eu tenho esse pecado, porque eu tenho esse problema, eu tenho esse... Querido, Deus, quando te chamou, Ele sabia de tudo que você tem. Amém, queridos? Segunda coisa que você tem que resolver é a justiça própria dos outros. Porque
Se já é difícil você enfrentar a tua justiça própria, o teu auto-julgamento, já é difícil você conviver com a tua, vamos colocar assim, com a tua rigidez com você mesmo. Hoje eu não fui rígido comigo, vim de bermuda. Eu estou começando a perder algumas coisas rígidas comigo mesmo. Coisas que, de repente, eu mesmo me imponho. Não, eu tenho que orar de joelho no milho meia hora toda madrugada, senão Deus não me ouve. Eu não sei. Amém, queridos? Eu não preciso ajoelhar no milho para orar para ser aprovado diante de Deus. Porque não é o milho, é o meu coração. O que adianta você ajoelhar no milho se o teu coração não está ajoelhado no milho? Deus conhece o coração. Aí, você vai vivendo, né? Porque não acontece aquilo que você previu. Porque eu sou um pecador, sem vergonha, safado, que todo mundo fala, e Deus não cai um raio na minha cabeça. Então tem alguma coisa errada, que era para estar morto. Era para estar morto. Então, aí você começa a cair a ficha que você não é tão ruim como você pensa. Que talvez você seja fruto de um auto-julgamento muito rígido de você mesmo, porque você tem uma baixa autoestima, e os homens preparem, porque nós vamos trabalhar essas coisas aqui na salinha. Porque muitas coisas que você se acha, na verdade você se acha porque outros colocaram isso na sua cabeça. Quando a sua cabeça não tinha maturidade para analisar direito, você tinha uma cabeça como uma esponja. Quando o seu papai era o seu herói, quando o seu titio era seu herói, quando a professora era o herói, e essas pessoas são os que mais, na nossa cabeça, quando nós somos pequenininhos, e nós, só embarcando. E hoje nós somos frutos do que essas pessoas falaram para nós. Nós vamos ter que desconstruir essas coisas, cara. E nós vamos perceber que nós somos muito mais amados do que nós achamos que somos. Nós não somos essa coisa ruim que o diabo pinta, não, cara. Nós não somos esse nada que o diabo pinta, não. Nós não somos esses zeros que o diabo pinta, não. Nós somos muita coisa para Deus. Nós somos amados por Deus. Nós somos filhos queridos por Deus. E não vão ser as nossas atitudes, alguns erros que nós cometemos, alguns deslizes, que vão afetar, que vão bulir na minha autoestima, na nossa autoestima, de nos achar amados, recebidos e aceitos por Deus. Quem era aquela mulher adúltera? Quem era aquela mulher flagrada em adultério? Era um nada. Era uma mulher completamente discriminada naquela sociedade machista, chauvinista daquela época, onde se apedrejava a mulher em adultério, mas o homem que adulterou com ela não se sabia quem era. Porque poderia ser um pastor, porque poderia ser um fariseu, poderia ser um rabino. Então o homem não pode ser apedrejado, a mulher estava lá, mas Deus conhecia o coração daquela mulher. E apesar de ser uma adúltera sim, mas uma mulher que tinha um coração em Deus. E quando você tem um coração em Deus, Deus te acha. E aquela mulher foi achada por Deus na hora certa, na hora que as pessoas estavam com pedra na mão para atacar nela. Ela estava completamente refém do julgamento dos outros. Mas na hora que os outros estão prestes a jogar pedra em você, a destruir você, porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. E aqueles homens, fariseus do inferno, eles estavam sendo endemoniados, sendo usados pelo diabo para matar uma vida, que para os olhos daquela sociedade, era uma vida que não prestava, mas para os olhos de Deus, era uma mulher segundo o coração dele. O pecado daquela mulher não influenciou o julgamento de Deus, influenciou o dos homens. E quando as pedras estavam a ponto de serem tacadas, aparece quem? Jesus Cristo. E se coloca, e faz o que faz conosco hoje, espiritualmente. Ele se colocou entre os acusadores e aquela mulher. Pode falar. Qual é o problema? Não, aquele que não tiver pecado, tinha a primeira pedra. Quem era o único ali que não tinha pecado? Só Jesus podia tacar pedra naquela mulher. E hoje, querido, entenda. Ou substância, entenda. Quando você comete um erro, um pecado, isso é natural do ser humano. E vão aparecer milhões de
apedrejadores, cara. Mas aí você tem um cara que se coloca entre você e os acusadores. Pode falar. Não, mas ele fez isso, ele fez aquilo outro. Mas eu morri no lugar dele. Eu fui na cruz. Na verdade, ele não fez aquilo. Eu levei tudo isso na cruz por ele. Está aqui as marcas, está aqui o sangue que foi derramado. Então, Pai, por favor, essas acusações não podem chegar até essa pessoa. Não chegarão. Aí você fica assim, como é que um raio não cai na cabeça do sujeito? Como é que o cara não morre? Como é que o cara não fica doente? Como é que não cai uma maldição? Maldição sem causa não encontra pouso. E como é que a maldição vai alcançar um filho de Deus? Alguém que está debaixo do sangue do Cordeiro. Meio mundo vai te amaldiçoar. Meio mundo vai se levantar para praguejar a maldição na sua vida, mas não vai acontecer nada. Ele vai ficar pensando, mas o que está acontecendo? Eu decretei, eu liguei, eu profetizei. E não aconteceu nada. Não aconteceu nada por quê? Porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. E quando Deus olha para a tua vida, meu querido, tem um filtro chamado sangue do Cordeiro. E todos os pecados não ficam, porque essa peneira é muito fina. Por que é muito fina essa peneira? Porque o sangue de Jesus foi muito sofrido. E gerou uma peneira muito fina. Então como é que eu vou me desqualificar? Como é que então eu vou parar de dançar? Davi pensando, Mical está olhando para mim, ela sabe todos os meus defeitos, ela vai caguetar para todo mundo. É melhor eu parar de dançar. Sim, senhora, Mical, o que foi? Não dança não, rei. Sabe como é que é? Depois de casa a gente conversa. Você não tem condição de dançar na presença de Deus porque eu sei tudo que você é. Davi, eu sei que tu é um assassino. Eu sei que tu é um adúltero. Eu sei que você é mentiroso, Davi. Aí Davi, sim, senhora. Aí, gente, parou a dança, acabou e tal. Acabou o ministério. Davi olhou para Mical, pode continuar. Aleluia, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aí Mical, vai cair um raio. Dou um segundo para cair um raio. Um pecador, não caiu raio. Davi continuou dançando, foi usado por Deus. Pô, Senhor, que justiça é essa? A justiça vai fazer você ficar estéril. Quantas mulheres de líderes estão estéreis, ministerialmente falando, porque se levantaram contra os seus esposos. Agora, tem marido que baixa a cabeça, que veste a camisa da vergonha, que aceita as acusações da esposa, vamos colocar assim, porque isso não é esposa, né? Isso é não sei que nome se dá isso. Porque a esposa verdadeira, ela edifica o marido. Ela zela pelo marido. Porque se ela não zelar pelo marido, ela não está zelando por ela. Aí vem uma outra revelação. Uma esposa que não edifica o marido, não edifica a si própria, porque o marido é que cuida dela. Se ela não cuida de quem está... Querido, se você não cuida do teu telhado, não importa, você vai tomar chuva. Aí o cara fala assim, mas eu não sou telhado. Por que eu tenho que tomar chuva se eu não sou telhado? Você não cuidou do telhado. Porque a esposa está debaixo do mesmo teto e o marido é o teu telhado. Você tem que cuidar bem dele. Olha para o seu marido e fala assim, eu tenho que cuidar bem de você, fazer carinho, cuidar bem, perdoar. Porque você cuidando bem do seu marido, você vai ter um telhado bem inteirinho sobre sua vida. Agora, se você joga pedra no seu marido, se você é injusta com o seu marido, se você está competindo com o seu marido, se você está apedrejando o teu marido, você está jogando pedra no teu telhado. Está abrindo furo no teu telhado. E quando chover, meu amigo, vai molhar você. José foi um cara que subestimou a opinião dos outros. Toma cuidado. José era o cara. Sim ou não? José era um cara. Só que ele achou que todo mundo era bonzinho. Meu irmão, você tem que tomar cuidado. Eu imagino que José fosse uma pessoa muito imatura. Era um jovem. Ele não tinha aquela ideia, aquela maturidade de que a pessoa que está do teu lado, ela está ali rindo para você, ela está ali te honrando. Por isso que eu falo de honra, por aí nos Facebooks da vida. Cuidado, porque honrar é fácil. Honrar
eu honro o meu apóstolo. Honrar é fácil. Entregando as primícias, dízimo, falando, botando no Facebook, meu apóstolo, eu te amo, amo. Isso é, honrar é mole. Honrar com palavra? Uma mulher honrar o marido com palavra é mole. Um marido honrar a mulher com palavra é mole. O problema é na hora que você compartilha a intimidade. Porque se a pessoa que está do teu lado não te ama verdadeiramente, ela vai pegar o teu segredo e vai usar como arma contra você. Foi isso que José não tinha ainda entendimento. Que nem todo mundo que está do lado é bonzinho. A pessoa está aqui rindo para você com uma pedra desse tamanho na mão assim. Abre aí no capacete para tu ver só uma coisa. Oi? Amigo. Jesus já era um cara diferente. Ele já sabia que traição faz parte do pacote. Diga para o Senhor assim, traição faz parte do pacote. Ingratidão faz parte do pacote. Decepção faz parte do pacote. Nossa alma tem que ser imune a isso. Jesus é maravilhoso. Você tem que olhar para a traição e falar assim, amiga. É muita maturidade, mas é muita unção. Você olhar para a traição e falar assim, qual é o problema? Faça o seu papel. Faça o seu papel. Por quê? Sabe por quê? Porque ninguém pode mudar o plano de Deus na minha vida. Jesus não tinha problema de baixa autoestima. Ele sabia que a traição fazia parte do pacote, aquilo ia acontecer, tinha que acontecer. Então ele fala o quê? Vai fazer, meu filho? Então faz depressa. Vai enfiar a agulhinha no bumbum da injeção? Dá logo. Fica, agora não, espera. Espera aí um pouquinho, não, está nesse braço. Não, isso aqui é melhor. Para que isso? Isso é masoquismo. Você tem que tomar a injeção, vira a cabeça para o lado e toma logo, acabou. Tem que passar por uma cirurgia? Faz logo. Porque assim, eu não sei, eu estou com um câncer deste tamanho, o médico falou que eu tenho que operar, mas não sei, eu estou esperando o tempo certo de Deus. Homens com mais de 40 anos. Tem que fazer o exame de toque? Faz logo. Não fica de nhen, cara. Não, pior é quando... Porque a mulher ainda pode escolher a ginecologista. Agora, como é que o homem vai escolher a proctologista? Já ouviu falar em proctologista mulher? Tem mulher? Proctologista mulher? Bom, é um pouco menos traumático, né? Queridos, Jesus olhou para Judas e falou assim, traição, eu sou seu amigo. Decepção, estamos juntos. Estamos juntos. Você está pensando o quê? Que eu não vou andar junto de você? Você está pensando que você vai me tirar do lugar que Deus me colocou? Você está pensando que por causa de uma traição eu vou me mover da presença de Deus? Você está pensando que por causa de uma traição, de uma decepção, eu vou parar de fazer a vontade? Eu tenho que ter muita baixa autoestima para poder mudar o meu trajeto de vida, a minha trajetória, por causa de uma traição, por causa de uma decepção, por causa de uma ingratidão. Sabe o que Jesus fez? A traição sentou com ele na mesa. Senta aqui, traição. Pode ceiar. Ceiou, traição? Ceiei. Agora, traição, o que você tem que fazer, faz depressa, faz logo, cara. E aí, fez logo. E voltou. E anunciou para os caras que ia ser a traição com um beijo. E ele falou, Jesus falou assim, amigo, para que você veio? Beija logo, cara. Nós temos que parar com essa história de dar rumo à nossa vida, direcionar a nossa vida por causa de ingratidão, traição e decepção com terceiros. Faz parte, meu irmão. E José vacilou. Não deveria ter contado o sonho dele para os irmãos. Mas já que contou e foi para o buraco, agora vamos traçar. Eu quero falar uma coisa para vocês. Muitos de vocês já caíram ou vão cair em buracos por causa de traição, por causa de decepção,
Por causa de gratidão. Mas o problema não é esse. Tudo bem, você foi imaturo, tá legal. O problema é depois você conviver com o buraco, conviver com a escravidão, conviver com as calúnias, dar a volta por cima e colocar todo mundo depois de joelho diante de você pedindo perdão. José fez isso. Sabe o que é isso, querido? Deus conhecia o coração de José. E, querido, quando Deus se agrada do teu coração, cara, vai vir buraco, vai vir traição de irmão, vai vir calúnia, vão dizer que você quis ter relação com a esposa de Potifar. Mas, cara, o plano de Deus não é bolido, não é tocado. E você vai ver aqueles caras que queriam matar. Pô, os caras jogaram José num buraco, venderam como escravo. Mas a vida deu uma volta, e a vida passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, passa 4 anos, passa 10 anos, e daqui a pouco você vê os teus apedrejadores todos ajoelhados. Inclusive, o mais importante deles, sabe quem? O pai. Isaac. É Isaac o pai de José? Jacó, pedindo perdão. Porque muitos pais aqui, eu estou entrando no interior, como eu, você foi ferido pelos seus pais. E a ferida de um pai é uma ferida bem feridada. Vou terminar com um testemunho. Segura essa aí. Um dia eu fui chamado de rebelde. Deus conhece meu coração. E até hoje, cara, você sabe que quando acontecem essas coisas, me vem um branco na minha mente. Porque eu não sei como é que eu não fui destruído. Consumido pelo fogo. Incinerado. Porque o que falaram de mim era para eu ter sido incinerado vivo. E o meu pastor, começou a pregar que eu era um câncer. O Márcio é um câncer que tem que ser extirpado da igreja. E mandou toda a igreja levantar a mão e concordar com ele. Você sabe o que é um pastor? Que esse pastor não é pastor falso não, pastor de Deus. É um ungido do Senhor. Ele levantou a mão, mandou toda a igreja levantar a mão e profetizar que eu seria amaldiçoado. Comprou exemplares do livro Síndrome de Lúcifer, do Caio Fábio, e entregou para toda a igreja para aprender como o meu agir era a síndrome de Lúcifer. Marco Aurélio testemunhou isso. Uma vez eu cheguei numa outra igreja, um desses irmãos que participou dessa campanha da maldição contra mim, estava do meu lado. Eu estou lá assistindo o culto nessa igreja. O irmão começou a chorar copiosamente. Eu falava assim, o que esse cara está chorando? Mas o cara chorou, ele chorou 2h30 do meu lado. Vocês conhecem muito bem essa pessoa, ela é famosa. Aí chorou. Eu falei, o que você está chorando, cara? Aí Deus falou assim, tu é meio lesado, né, Márcio? Deus às vezes fala que eu sou meio lesado, eu não consigo, eu sou meio burro. E o cara chorou. Aí eu não entendi aquilo. Eu pensei que estava chorando porque teve algum problema na família, sei lá o quê. Mas ele estava chorando de arrependimento, porque estava vendo do lado dele uma pessoa que ele amaldiçoou, feliz, ungida e abençoada. E estava falando assim, o que eu fiz? Eu levantei a mão para amaldiçoar esse homem. Agora, há pouco tempo, em 2010, quando Deus começou a trabalhar, Deus começou a falar que ia levantar a nossa igreja, começou a vir aquela visão da fenda, Deus começou a mover. Aí eu tirei férias, pela primeira vez na minha vida, tirei 30 dias de férias. Aí fiquei o mês de janeiro todo em casa. Eu não fiz esse ano, eu estou em pecado, hein? Aí, último domingo em casa, falei, poxa, último domingo, né? Estou de férias e tal. Você vai naquela igreja que te amaldiçoou. Eu falei, como assim, Senhor? Você vai naquela igreja que levantou a mão para te amaldiçoar. Eu falei, Senhor, olha o que o Senhor está falando. Você vai lá,
Porque você é um homem segundo o meu coração. E você vai provar para todo mundo que maldição sem causa não encontra pouso. E que você é um homem abençoado. E que aquilo foi uma atitude precipitada, almática, de um pastor que estava ainda aprendendo algumas coisas. Peguei minha família. As meninas nem sabiam disso. Gessimar que acompanhou mais. Não, eu sabia, mas não vivenciaram na época, porque você era muito nova. Para jogar pedra em mim, não? Peguei minha família, botei no carro. Vamos lá. É difícil você entrar num lugar onde as pessoas te amaldiçoaram. É muito difícil. Peguei minha família, levantei o nariz e entrei. Logo na recepção nós fomos abordados. Pastor Márcio, que família linda, abençoada. Nós estamos honrados com a sua presença. Falei, tem uma coisa errada aqui. Hã? Entramos. Não tinha lugar, só na primeira fileira. E nós sentamos na primeira fileira. Márcio, Gessimar, Raquel e Débora. E Deus falou assim, olha bem nos olhos do pastor. Você é meu filho amado. Eu tenho prazer na tua vida. Não abaixe sua cabeça. Eu fiquei ali. Ainda preparei uma palavra. Se me der a oportunidade, eu vou pregar. Aí Deus falou assim, isso eu não falei. Eu falei, ah, tá. É porque a gente fica logo empolgado, né? Pô, quem sabe, né? Fui bem recebido. Não, eu só quero que você venha aqui. E o pastor que me amaldiçoou, o pastor que declarou que eu era um câncer, e na época que ele falou isso, ele fez uma cirurgia de vesícula, para tirar a vesícula. E ele falou, o pastor Márcio é como uma vesícula doente, tem que ser removida. E esse pastor teve que falar assim, está entre nós o pastor Márcio, uma pessoa que nós amamos muito. Seja bem-vindo, pastor Márcio. Eu falei, estou muito bem-vindo mesmo. E eu saí de lá, querido, numa autoestima, até para não ficar soberbo. Todas as pessoas que participaram da maldição coletiva vieram nos abraçar e nos elogiar a nossa família. E Deus começou a falar comigo, se você não se desqualificar, ninguém te desqualifica. Caim se rejeitou. Ele podia ter se arrependido, ele podia ter... Por que Deus não aceitou a minha oferta? Senhor, me ensina como ofertar direito, me ensina a fazer com que a minha oferta seja boa. Mas não, ele se desqualificou e ele se destruiu ali. Então, queridos, nós temos que entender quem nós somos no reino de Deus. Quem nós somos. E eu quero terminar com o que o apóstolo Paulo falou. Quer vivamos, quer morremos, somos do Senhor. Aquele que está em pé, para o Senhor está. E quem cai, para o Senhor cai. Grandes coisas, já falou, você caiu. Não, eu caí para Deus. Eu sou dele. Eu não sou teu. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Nós somos do Senhor. E temos que ter esse posicionamento no reino. Porque se nós não tivermos esse autoimagem, essa autocrítica, nós teremos como Moisés. Levanta outro, Senhor. Eu não. Vocês falam isso. Eu não. Eu no máximo tomo conta da recepção da igreja, fico na salinha, precisar ajudar a pintar, agora, liderar um grupo, cuidar de vidas, discipular pessoas. Não, isso aí é para outro. Levantarão, Senhor. Amém, queridos? Estão entendendo o que eu estou falando? Não, é você mesmo. Porque Deus te escolheu. Para terminar mesmo, a terceira vez, né? Ó. Jesus foi batizado. 30 anos de idade. Maior idade do judeu, 30 anos. Por isso ele começou o ministério com 30 anos. Com 30 anos ele tomou uma posição, assumiu o chamado dele, foi ao Jordão para ser batizado por João. E ele saiu direto ali para o deserto para ser provado. Só para terminar.
meu filho vai para a guerra. Meu filho vai começar um ministério altamente sofrido, que vai começar agora com alguns milagres, mas vai terminar numa cruz muito dolorosa. O que eu falo para ele? Meu filho vai fazer uma prova que são 100 mil candidatos para 2. O que eu falo para ele? Meu filho, valeu a tua boa intenção, mas quero falar para você que na derrota Deus abençoa. Deus olha para Jesus, dá uma trombeta no céu. Papá! Todo mundo estava no Jordão ali, para e olha para o céu. Atenção que eu vou falar. Esse é meu filho amado. E eu tenho muito prazer na vida dele. Aí Jesus respirou a estima. Papai está comigo. E ele foi para onde? Encarar o diabo. Meu irmão, para você encarar o diabo, você primeiro vai ter que encarar a tua baixa autoestima. E você não pode encarar o diabo se você não souber quem você é. E o que você é? Você é um filho amado. E Deus tem muito prazer na tua vida. Dê um aplauso ao Senhor, querido. Vamos ficar de pé. Aleluia.